O milionário chora ao ouvir a mendiga negra contar que seus bebês estão vivos no hospital. A chuva caía pesada, quase como se o céu estivesse desabando em cima da cidade, marcada por seus contrastes cortantes. Prédios luxuosos, lado a lado com cortiços sujos, placas de neon ofuscando barracos precários. No meio desse cenário, Henrique, um homem acostumado a controlar tudo ao seu redor, caminhava rápido, o sobretudo molhado grudando no corpo magro. O rosto, cansado e fechado, revelava um homem que havia acumulado milhões, mas perdido quase tudo o que importava. Foi então que, numa esquina mal iluminada, uma figura surgiu da névoa densa. Amina, uma mulher negra, ensopada, com os olhos arregalados e a voz tremendo. Ela se aproximou com um tremor quase desesperado, agarrando o braço de Henrique com força surpreendente. Seus filhos, eles não morreram. Estão vivos, no hospital. Você precisa ir. Ela sussurrou, carregando uma urgência tão forte que fez o coração dele congelar. Durante anos, ele viveu acreditando na tragédia que o separou da família. Um acidente fatal, palavras frias e definitivas. Mas agora, essas palavras ganhavam uma nova forma. Uma que ameaçava derrubar sua vida construída no vazio. Ao redor, as ruas pareciam se fechar. Passantes pararam para observar, cochichos abafados espalhando um misto de incredulidade e suspeita. Será verdade? O milionário perdido? Ou só mais um truque? Murmurou alguém atrás. Enquanto a chuva martelava o concreto, como se o mundo quisesse apagar aquele momento. Amina não parecia uma mendiga qualquer. Havia um brilho meio esmaecido no olhar dela, algo que falava de sofrimento, mas também de uma verdade que não podia ser ignorada. Enxugou com um farrapo o rosto cansado e, perto do frio cortante, contou uma história impossível. Os meninos, os bebês que Henrique acreditou ter perdido, estavam internados, frágeis, esperando alguém que nem ele sabia se ainda queria encontrá-los. O silêncio tomou conta por Era um chamado que não dava para recusar, mas também um passo desconhecido, perigoso. Ele, que sempre dominara negócios e números, agora estava desigualado com algo intimamente humano, tão próximo da dor e da esperança. Mas não era só isso. À medida que a verdade começava a se desenhar, sombras do passado começaram a surgir. Sussurros de um inimigo invisível. Alguém que poderia estar à espreita, pronto para atacar, pronto para retomar um controle que Henrique pensava perdido para sempre. Um segredo enterrado profundo, ameaçando explodir bem no meio da jornada para reencontrar seus filhos. No meio do agito das luzes da cidade, da chuva que só aumentava, Henrique estava ali, parado, diante de um dilema sufocante. Ele podia se arriscar, abrir o coração fechado que havia construído para se proteger, confiar naquela mulher desconhecida e na promessa de reencontro. Ou podia se refugiar, fechar as portas mais uma vez, proteger o que sobrara de sua vida controlada e segura. Quem sairia ferido? Quem seria salvado? Essas perguntas queimavam, martelavam dentro dele, enquanto a noite engolia suas certezas. E ali, na esquina molhada pela chuva, entre o brilho das luzes que se misturavam à escuridão, Henrique hesitava. A verdade estava ali, diante de seus olhos. Mas até onde ele estava disposto a ir para encará-la? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Henrique estava paralisado, a chuva lavando suas dúvidas, enquanto Aminah o encarava, seus olhos refletindo uma urgência desesperadora. O mundo à sua volta parecia conter a respiração, e ele não sabia o que fazer. O coração pulsava forte, a sensação de choque consumindo. Você precisa acreditar em mim, Aminah implorou, as palavras escorregando entre as gotas de água. Eu vi seu filho. Os dois, eles estão em perigo. O tumulto em sua mente se intensificou. O que ela queria dizer com perigo? Ele sentiu o peso do passado se desmanchando em sua frente, revelando um futuro repleto de incertezas. A chuva não parava, mas sua mente se agitava. E se não for verdade? E se isso for apenas um jogo? Nesse momento, um grito rompendo a escuridão. Henrique virou a cabeça. A cena mudando rapidamente. Um homem surgiu do fundo da esquina, braços levantados, olhos cheios de raiva. Ei, o que você tá fazendo com ele? A voz era rouca, mas o tom era claro. Aminah se encolheu como se estivesse esperando por um golpe. Me deixe em paz, gritou Henrique, a adrenalina agitando o corpo. Ele nunca havia gostado de conflitos, mas aquele homem parecia uma ameaça iminente. Enquanto isso, Aminah se afastava lentamente. A verdade que parecia tão próxima, agora escorregando entre seus dedos. O homem avançou, e Henrique sentiu um frio percorrer sua espinha. Você é o milionário que ficou famoso pelas tragédias, e agora tá passando medo por uma mendiga? Henrique piscou, o insulto estalando no ar como uma cadeia de dominó. Mas antes que pudesse responder, o homem puxou algo do bolso. Um objeto metálico brilhou na penumbra. Uma faca? Um susto cortante se instalou no peito de Henrique. Você não sabe, não é? Ela só quer seu dinheiro. O homem estava quase berrando. Ela mesma causou a tragédia. Seus filhos, eles nunca estavam mortos. Aquelas palavras cortaram mais do que qualquer lâmina. Henrique ficou estático, a cabeça girando enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. Aminah? A culpada? A mulher que pareciam ter um fio de conexão? Agora se tornava a vilã de sua história? Os murmúrios da multidão cresciam ao redor, como uma onda turbulenta. Isso não pode ser verdade, pensou. Uma maré de desespero se formava em seu estômago. E se fosse? E se ela realmente tivesse algo a ver com a perda dele? Como eu pude ser tão ingênuo? O homem semeava confusão, cada palavra martelando na cabeça de Henrique. Mas havia também uma semente de dúvida. As recordações de sua família, de suas brigas e segredos mal resolvidos surgiam. Estrondos de riso, brigas ressentidas e um eco profundo de sofrimento. O que realmente aconteceu no acidente? Uma falta de respostas o cercava. Mas, antes que pudesse fazer mais perguntas, Aminah gritou. Escuta! Você precisa saber. Existe algo mais. Uma conspiração maior. O olhar dela agora exibia um medo palpável. Alguém está te observando, te manipulando. Seus filhos... Uma lâmina dançou na luz da cidade, e Henrique não teve tempo para mais.
O homem avançou, a faca reluzindo como um veneno. O corpo de Henrique se moveu instintivamente, a mente ofuscando-se pelo desespero. Um empurrão brusco, barulho de choque. E então, silêncio. Henrique caiu. O chão frio da calçada, um gosto metálico, a cena diante de seus olhos, um borrão. Alguém gritando, mas o som se tornava distante. E a última imagem? A mina, um misto de terror e determinação, como se tudo estivesse prestes a mudar. E ali, entre a escuridão e a luz, Henrique se perguntava: quem ele realmente podia confiar agora? A verdade estava a um passo de ser revelada, mas a um custo inimaginável. Henrique caiu. O chão friamente molhado o recebera inerte, enquanto a realidade ao seu redor se acentuava em flashes. Uma onda de dor percorria seu corpo. Ele mal conseguia respirar. Os sons se distorciam. O grito de Amina ecoava como um eco distante. Henrique, não! O mundo girava, mas ele ainda tinha consciência de que algo estava prestes a se revelar. Enquanto seu coração lutava contra a dor pulsante, sentiu mãos fortes o levantando. Era o homem do ataque. O rosto do desconhecido estava embaçado, mas a fúria nos olhos era clara, como a água da chuva que escorria pelo rosto de Henrique. "O que você fez?" gritou, como se Henrique fosse o responsável pela tempestade que o cercava. Ele tentou protestar, mas as palavras falhavam em sair. De repente, o homem se virou para a mina, e o que ele disse fez Henrique paralisar. "Você colocou tudo isso em risco, sabia? Você não devia ter dito nada." O tom agressivo carregava um peso, um passado sombrio, uma reviravolta que não poderia imaginar. Uma fração de segundo, a raiva por Amina pareceu queimá-lo como ácido. Mas antes que pudesse processar tudo, Mulher Negra, movida por um impulso, cruzou a rua com um olhar determinado. "Pare!" gritou. "Você não entende! Eles estão em perigo por sua causa!" A Amina que ele conhecia estava mudando, mas de uma maneira estranha. Um fio de esperança se entrelaçava à confusão. Henrique, meio atordoado, lentamente levantou-se para ver. A mina saltou na direção do homem, quase como se estivesse protegendo um segredo que estava prestes a explodir. A tensão na esquina se intensificava, arrebatando a plateia voraz que acompanhava a cena. Como uma tempestade prestes a eclodir, ele sentiu que algo grande ocorreria. E então, uma luz ofuscante iluminou o espaço, seguida de um grito agudo cortando o ar. A multidão gritou e tudo ficou em silêncio. Foi então que a mina girou, seu olhar fixo em Henrique, e o que disse paralisou o coreto em sua mente. "Henrique, eles são seus filhos, mas não como você pensa. Eles não pertencem a você." Uau! Seu coração disparou. A confissão vinha pesada como um peso insuportável. O que isso significava? O homem em pé ao seu lado, que antes parecia uma ameaça, agora oferecia um olhar de compaixão. "Ela está certa", disse o desconhecido, com uma calmaria perturbadora. "Aconteceu algo muito maior. Você está sendo manipulado. Nós dois sabemos a verdade sobre seus filhos." Sussurros alguns metros adiante. O olhar de Henrique piscou entre desespero e confusão. Memórias distorcidas da tragédia do passado começaram a ressurgir. Flashes de rostos, sussurros em noite de vento. O acidente, as brigas. A fortuna ao seu redor havia visto os meninos sendo levados, mas quem iria levá-los e por quê? O nó na garganta apertava como um laço. Ele não sabia se a mina era a salvadora ou a vilã, mas compreendia que havia mais do que os olhos podiam ver. "De que você está falando?" gritou, a voz ecoando na chuva. Desesperado, atirou-se na bruma do mistério, a cada palavra se afundando mais.
A mina se aproximou, e o olhar dela era um misto de dor e determinação. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou parte de algo que você não pode entender. Mas preciso que você confie em mim agora, ou perderemos tudo. Os murmúrios aumentaram entre a multidão, sussurros de incredulidade e medo. O que está acontecendo aqui? Alguém murmurou, e Henrique olhou ao redor, se perguntando quem era o verdadeiro inimigo. O homem que o atacou? A mina? A suposta mendiga? Ou havia forças ainda mais sombrias que manipulavam tudo desde o começo? A chuva caía mais intensa e o silêncio se tornava insuportável. O tempo parecia se arrastar, repleto de perguntas sem resposta. Ele olhou para a mina, seus olhos refletindo um mar de emoções. A verdade estava ali, oferecendo um vislumbre de esperança e desespero ao mesmo tempo. Quem somos nós, então? O que perdemos e o que devemos encontrar? Com essas palavras, Henrique parou de lutar contra a dor e começou a entender. A verdadeira batalha estava apenas começando. E à medida que o passado e o presente colidiam, ele se perguntava se conseguiria encontrar seus filhos e, mais importante, descobrir quem realmente ele era. Henrique parou de lutar contra a dor e começou a entender. A verdadeira batalha estava apenas começando. Seus olhos estavam fixos em Amina, mas sua mente era um turbilhão. Ele queria saber a verdade, mas nem sabia se poderia confiar nela. O som da chuva batendo contra o chão era um eco da confusão que pulsava dentro dele. Amina, o que você quer dizer com isso? Como assim eles não pertencem a mim? A voz dele tremia com a mistura de ansiedade e raiva. Ele esperava a resposta como se fosse uma lâmina afiada, cortando ainda mais seu coração. Amina hesitou, seu olhar desviando por um momento. A multidão a observava, e a tensão no ar era palpável. Henrique encarou o homem que havia atacado, buscando respostas no rosto dele. Você sabe de algo, não sabe? Fala logo! O que está acontecendo? É hora de você saber a verdade, milionário, grunhiu o homem, com um sorriso cruel. O brilho nos olhos dele parecia quase divertido, como se estivesse assistindo um show. A mina e eu temos uma história muito mais longa do que você imagina. Alguns mistérios são mais profundos que a dor. Uma onda de raiva subiu pelo corpo de Henrique. Isso é um jogo para vocês? Eu só queria saber sobre os meus filhos. O desespero soava como um grito silencioso, ecoando dentro de sua mente. A mina virou-se rapidamente, parecendo mais forte. Não é o jogo, Henrique! A verdade é que seus filhos, eles não estão em perigo por acaso. Existe algo mais que você não entende. Algo que começou há muito tempo. Por que você está fazendo isso? Perguntou Henrique, a respiração pesada. Você está me ameaçando com mentiras? Antes que a mina pudesse responder, o homem deu um passo à frente e riu. Ele precisa saber e você precisa ouvir a verdade. O que a mina não tem coragem de dizer é que você não é o pai deles. E eles não são o que você pensa que são. O mundo parou. O coração... O que você está dizendo? As palavras mal saíram de sua boca, garganta apertada, respiração falhando. Os olhos de Amina se alargaram. Henrique, não! Mas era tarde demais. A confissão estava jogada ao vento e a multidão sussurrou em descrença. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés, um abismo se abrindo para devorá-lo. Os seus filhos estão vivos. Sim, mas não do jeito que você imagina. O homem continuou. Eles não pertencem a você biologicamente. Eles são parte de algo maior, parte de uma linha de heranças e segredos que se entrelaçam em um mundo que você nunca conheceu. Henrique estava tonto.
As palavras soavam como uma sinfonia dissonante. Como? Como isso é possível? Sua mente girava, tentando agarrar a realidade distorcida que estava se desenrolando. Porque você nunca soube a verdade sobre sua família. O homem respondeu, calmo e cruel. E porque alguém está manipulando tudo isso. Seus filhos foram escolhidos, Henrique. Escolhidos para um propósito muito maior do que a sua dor pessoal. O estômago de Henrique se contorceu. Sentia-se como se o ar fosse retirado de seus pulmões. Eu fui enganado. Por que estão fazendo isso comigo? Porque você precisa acordar, a mina falou, sua voz plena de emoção. Os seus filhos, eles são mais do que você imagina. Eles estão em uma linha de sucessão que foi interrompida. E agora você precisa decidir se vai lutar por eles ou se vai desistir, novamente. Henrique olhou para o homem e depois para a mina. Uma combinação de medo e determinação borbulhava dentro dele. Se isso é verdade, então, o que devo fazer? Para onde eu vou agora? A pergunta era uma súplica. A noite estava carregada, a chuva intensificando o som do colapso de suas certezas. E então, do meio da multidão, alguém gritou, um grito alto e agudo que cortou o ar. Eles não estão seguros. Venham ver. Henrique, a mina e o homem se viraram. O que isso significava? A verdade sobre os filhos poderia estar mais perto do que pensavam. E uma nova onda de apreensão tomou conta dele. O que mais estava sendo escondido? Com um medo crescente e um coração palpitante, ele deu um passo à frente. A escuridão ainda guardava segredos, e Henrique sabia que a única maneira de encontrar a verdade seria enfrentando todos eles. De que se trata? O que está acontecendo? As respostas estavam lá, em alguma parte daquela noite chuvosa, aguardando por ele. Mas a cada passo dado, o terreno se tornava ainda mais instável, e tudo o que pensava saber estava prestes a desmoronar. Henrique, com o coração acelerado, sentiu a pressão das palavras não ditas pairando sobre ele. O que está acontecendo? A multidão à sua volta parecia estar em um frenesi de murmúrios, mas tudo o que ele conseguia escutar era o martelar de seu próprio coração. O que você quer dizer com isso? A mina insistiu, mas os olhos dela estavam fixos no homem, como se uma tempestade interna estive. O homem, que antes parecia uma ameaça, agora projetava uma obscuridade que Henrique não conseguia decifrar. Você está prestes a descobrir a verdade. Antes que alguém pudesse responder, outro grito cortou o ar, mais agudo e desesperador. Foi então que as sombras da esquina se agitaram e um grupo de pessoas apareceu, arrastando uma mulher pelos cabelos. Os olhos de Henrique se arregalaram ao reconhecê-la instantaneamente. Isabel! Ele gritou. A mulher, sua ex-esposa, estava ali, nua de sua dignidade, com um olhar de terror nos olhos. Ouvindo seu nome, a mina deu um passo à frente. A determinação, nas feições, agora um desafio. Por que ela está aqui, Henrique? O que você fez? Eu não fiz nada, ele respondeu, sua voz traindo a confusão que invadia cada centímetro de seu ser. Isabel, o que você está fazendo aqui? Ela estava ofegante, os lábios trêmulos. Eles a levaram. Eles vieram atrás de mim, Henrique. Aquelas palavras cortaram como uma faca. A multidão estava em silêncio, retendo a respiração, esperando pela próxima revelação. Henrique sentiu tudo desmoronar. O que você quer dizer com isso? Quem são eles? O medo agora o consumia.
E os olhos do homem, com um sorriso torto, brilharam de satisfação. Eles sempre estiveram com você. Henrique, a verdade é que você não é só um milionário. Você é parte de um legado maior, uma família que se perdeu. As palavras do homem ecoavam na mente de Henrique. Era uma profecia que ele não sabia que estava prestes a se concretizar. Nesse momento, Isabel olhou diretamente para Mina, e em seus olhos havia um reconhecimento profundo. Você trabalha para eles, não é? A Mina hesitou, a máscara de determinação vacilando por um instante. Eu não sou o que você pensa que sou. A Mina exclamou, mas a multidão já estava dispersa em murmúrios. A confusão assumia a cena como um nevoeiro. Henrique estava perdido. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Você me disse que estava protegendo nossos filhos, gritou Isabel, a voz tremendo. E agora está ao lado dela. A mentira entre as duas mulheres parecia desmoronar a verdade que Henrique tinha na mente. O que você escondeu? O homem riu. É tudo um jogo, Henrique. A Mina não é apenas uma mendiga em busca de redenção. Ela é um elo com o seu passado. E você? Você foi manipulado desde o início. E então, como uma onda que não pode ser contida, a realidade desabou sobre ele. Lembretes de encontros secretos, lembranças guardadas com carinho e dor. A verdade que sempre estivera oculta. Você criou essa vida, mas nunca percebeu as sombras que a cercavam. Henrique, paralisado, olhou de uma para outra, a confusão cobrindo seu rosto como uma nuvem densa. Como pode isso ser verdade? A voz dele mal conseguia escapar. O homem continuou a rir, mas então a risada se transformou em um grito agonizante. Ele foi empurrado para o lado e caiu, revelando um terceiro personagem que emergia da névoa. Um agente da segurança, rosto coberto, trazendo uma arma. Chega! É hora de decisões! O tempo parou. Agora Henrique não apenas enfrentava a verdade sobre sua família e os filhos que pensou ter perdido, mas a ameaça de uma força maior e mais sombria. O que você quer de mim? Ele gritou, sentindo a terra sob os pés ceder. Você precisa escolher, Henrique. Lutar por sua família ou se entregar às sombras. Mas saiba, nesta escolha, tudo que você ama pode ser destruído. Henrique estava em cima do precipício. A vida que havia construído desmoronando. Era um momento crucial, e a voz do passado ecoava em sua mente. A grande escolha está prestes a ser feita. E enquanto o mundo se tornava cinza, ele percebeu que a verdade que tanto buscava poderia ser o fim de tudo que ele conhecia. Henrique estava em choque, as palavras ecoando na cabeça como um sino de alarme. Escolha, lutar ou se entregar. Tudo que você ama pode ser destruído. O homem com a arma, olhar intenso, parecia aguardar uma resposta. Cada batida do coração de Henrique ressoava como um tambor na tempestade que se desenrolava ao redor. Escolher o quê? Ele não tinha certeza se falava para o homem, para a mina ou para si mesmo. A confusão era uma névoa espessa. Porém, antes que pudesse absorver tudo isso, um grito cortante rasgou o ar novamente. A multidão se moveu como uma onda, e Henrique sentiu todas as atenções se voltarem para um canto da calçada. Naquela fração de segundo, alguém se destacou entre os rostos preocupados. Um garoto, não mais que 10 anos, com olhos grandes e assustados, apareceu, correndo em sua direção. Pai! O ioiô deslizou de sua mão, e o silêncio tomou conta do lugar. Henrique encarou a criança, incrédulo, como se o tempo estivesse parado. O que você está fazendo aqui?
O garoto não respondeu, apenas correu e agarrou a perna de Henrique, os olhos embaçados de lágrimas. Eles estão atrás de você. Você precisa vir comigo. A cena estava carregada de emoção, mas as palavras do menino deixaram Henrique em choque. Ele mal conseguia respirar, tentando processar tudo. Como ele poderia ser pai de alguém que nem sabia que existia? A multidão também ficou estática, as expressões passando de choque a curiosidade. Amina, antes tão confiante, parecia perdida. Henrique, esse menino, começou a dizer, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. O homem da arma olhava, surpreso, inseguro sobre o que estava prestes a acontecer. Então, alguém na multidão sussurrou: "Isso não é possível! Ele é o filho dele?" Outros começaram a murmurar, as palavras trocadas em sussurros. "Eu não sabia que ele tinha filhos." O tom era de espanto e incredulidade, como uma onda de incertezas tomando conta do ar. "Quem é você?" perguntou Henrique, se agachando para olhar nos olhos do garoto. As lágrimas escorriam pelo rosto da criança, a dor clara e inegável. Mas nesse instante, Henrique notou algo. A semelhança gritante entre eles. Os traços, a forma dos olhos, era inegável. O menino era dele. "Eu sou seu filho, pai." A voz tremia, mas era firme. "Você precisa ir agora, ou eles vão pegar você." As palavras da criança pareciam um alerta, e um novo terror inicial começou a se espalhar por Henrique. Amina fez um movimento para se aproximar. "Henrique, ele não pode ser." Mas o grito da mulher foi interrompido. Henrique subitamente sentiu-se exaurido. Uma fraqueza dominou seu corpo. Suas mãos tremiam. A dor de saber que tinha um filho e não sabia de nada o golpeou como um tapa no rosto. Como? Como isso é possível? Antes que a situação pudesse se esclarecer, um grito repentino se ouviu da multidão. Em um momento, todos se viraram para o céu, onde um veículo escuro pairava, talvez um helicóptero. As luzes cortavam a chuva e refletiam em diversos rostos, criando um clima de pânico. Henrique olhou para o menino e percebeu que não havia mais tempo. As sombras que o perseguiam finalmente estavam chegando. "Vai!" o garoto disse, puxando Henrique pela mão. "Precisamos sair!" Ele olhou ao redor enquanto as luzes do helicóptero se aproximavam rapidamente. A atmosfera estava tensa, cheia de expectativa e medo. Henrique sentiu um nó se formar na garganta, enquanto a revelação golpeava sua mente. Sua vida nunca mais seria a mesma. Com o garoto ao lado, Amina ao fundo e o homem armado observando, Henrique entendia que estava em um ponto sem retorno. "Segurem-se!" gritou, enquanto decidia correr, mesmo sem saber onde isso o levaria. Mas antes que pudesse dar o primeiro passo decisivo, a realidade de sua própria história girou freneticamente na mente. Será que o que acreditava conhecer, o que pensava ter construído a vida inteira, era um castelo de cartas prestes a desmoronar? E assim, enquanto a chuva continuava a cair e o helicóptero ganhava altitude, a pergunta ecoava dentro dele. Até onde ele iria para proteger aqueles que amava? Mesmo se o que pensava saber sobre eles estivesse prestes a se desintegrar em 1000 pedaços. Henrique estava em choque, as palavras ecoando na cabeça como um sino de alarme. "Escolha! Lutar! Ou se entregar. Tudo que você ama pode ser destruído." O homem com a arma. O garoto gritou.
As pessoas ao redor se espalharam, a confusão aumentando como uma rajada de vento. Um homem surgiu entre a massa gritando: "Eles estão vindo! Precisamos sair! Agora!" A multidão se despedaçava em pânico, mas o clima logo se tornava mais pesado quando a realidade afundava na mente de Henrique. A mina se colocou entre os dois, uma força elétrica em seus olhos. "Não podemos ficar aqui!" gritou. Mas um novo grupo de homens apareceu, todos com armas, bloqueando a saída. Henrique sentiu seu peito apertar e uma sensação de desespero tomou conta. "Tai! O que vamos fazer?" perguntou o garoto, seus olhos grandes apavorados. E naquele momento, antes que pudesse responder, um grito cortante rasgou o ar. Um dos homens armados começou a se aproximar do garoto. E algo no rosto de Henrique mudou. A adrenalina disparou, o sangue ferveu. Ele nunca tinha sentido tanta raiva. Uma força primal subindo por seu corpo. "Saia do meu filho!" gritou, lançando-se à frente para protegê-lo. Uma explosão ensurdecedora ecoou. Henrique girou e viu a mina sendo empurrada, caída no chão. O mundo parecia parar. Olhando para ela, pela primeira vez notou uma pequena cicatriz em seu pescoço, que ele havia ignorado. Mas aquilo não importava no momento. O que importava era a confusão que tomava seu coração. A mina não deveria estar ali. Mas havia algo mais. Algo que ele não percebia. Então, quando ele se virou de volta, uma figura perturbadora surgiu no horizonte. Era Isabel, sua ex-esposa, mas não a mulher que ele lembrava. Agora seus olhos estavam cheios de uma frieza insuportável, como se a empatia tivesse desaparecido completamente. "Você nunca teve que saber, Henrique." Atenção demais nunca trouxe cuidado. A voz dela era gélida. Henrique ficou paralisado. "Isabel, o que você quer dizer com isso?" As palavras saíram como um sussurro. O pânico e a confusão estavam uma combinação explosiva dentro dele. O garoto olhava para a mãe sem compreensão, uma ruga de preocupação em sua fominha. Isabel avançou, seus gestos seguros. "É hora de você saber a verdade." Cada palavra era como um golpe. "Os meninos não são seus. Não biologicamente. Você foi testado, escolhido. Eles são parte de um projeto. Um projeto que envolve algo muito maior do que você nunca imaginou." Henrique sentiu o chão desaparecer sob seus pés. "O que você está dizendo?" Ele rosnou. A culpa e a dor se misturando numa tempestade dentro dele. Era como se o mundo estivesse desmoronando. "Você diz que quer proteger a família, mas eles não são suas verdadeiras crianças." Isabel disse, cada sílaba soando como uma lâmina afiada. O garoto olhou para Henrique, dúvidas latentes nos olhos, e foi como se o tempo parasse. A multidão estava em um silêncio respeitoso, todos entendendo a gravidade das palavras. Isabel continuou, e a verdade se expandia como uma lâmina, cortando a escuridão. "Eles foram escolhidos como parte de uma linhagem que você não consegue entender. E agora, para que a verdade não venha à tona, eles estão em perigo." Uma rajada de vento trouxe um silêncio pesado. Henrique olhou para a mina, e o que viu a fez tolhe angustiante e vulnerável. De repente, tudo o que pensava saber, seus sonhos, sua dor, se emaranhava em um feixe de enganos. O garoto segurava seu braço, apenas um menino que buscava proteção, enquanto a verdade sobre sua própria vida se revelava como um labirinto de traição. "Você não deve acreditar, Henrique. É hora de fugir, ou acabará como." Mas antes que pudesse reagir,
O homem armado disparou novamente, e um som de impacto ecoou, levando todos ao chão. Henrique caiu, o garoto se encolhendo ao lado dele, e enquanto a realidade desmoronava, uma única pergunta surgiu no fundo de seu ser. Quem era ele realmente e o que havia perdido em nome de um passado que não era legítimo? E ali, entre a realidade distorcida e os ecos da dor, tudo o que Henrique conhecia estava prestes a se transformar em um pesadelo ainda mais profundo. Henrique caiu, o impacto do chão gelado o despertando de um estado quase de atordoamento. O grito ainda reverberava em sua mente. Pai! Ele sentiu o peso do filho agarrado à sua perna, a pequena mão tremendo de medo. O tempo parou por um segundo. A adrenalina pulsava, misturada ao caos daquelas revelações devastadoras. Mas antes que pudesse processar tudo, Isabel, com seu olhar frio e decidido, avançou. Você precisa entender melhor, Henrique. A verdade vai te libertar ou te arruinar. As palavras escaparam dos lábios dela como um veneno. E Henrique teve um aperto no peito. A vulnerabilidade estava ao alcance, mas a traição pesava como uma âncora. O garoto olhava para ele confuso e Henrique mal conseguiu controlar a angústia. Isabel, fale logo! O que você quer dizer? A chuva caía incessante, como se o universo estivesse lamentando a destruição, enquanto alguém na multidão gritou: Eles estão se aproximando! Henrique virou-se. Silhuetas, sombras se avolumando na esquina, e o som das botas no chão molhado, firmes e decididas, ameaçadoras. O que vamos fazer? O menino estava desesperado, olhos grandes de pânico. E a sensação de perigo era palpável. Quando Henrique se virou para Isabel, algo estava mudando. Um brilho estranho nos olhos dela, como se uma máscara estivesse prestes a cair. Henrique, eu não sou quem você pensa que sou. Ninguém aqui é. E nesse momento, uma explosão de luz ofuscou tudo à sua volta. Um flash intenso cortou a escuridão, e Henrique momentaneamente ficou cego. Ele ouviu um estalo ensurdecedor, e a multidão gritou. Assim que sua visão se ajustou, o que ele viu o deixou paralisado por um instante. Ao fundo, um grande veículo, um caminhão escuro, parou abruptamente, e da porta traseira emergiu uma figura. Um homem que parecia ter saído de um pesadelo. O homem era alto, imponente, com um olhar feroz e um sorriso que enviava arrepios. Henrique! Ele gritou, um eco que rasgou a tensão. O garoto se encolheu e Henrique sentiu um frio no estômago ao reconhecer aquele rosto. Leonardo, você! A consciência dele se agitou, uma lembrança distante e dolorosa. É isso mesmo, disse o homem, avançando com segurança, colocando-se como uma sombra sobre todos. E eu trouxe as respostas que você não estava pronto para ouvir. Henrique estava paralisado, as palavras enredadas na garganta. Você, por que está aqui? O passado começava a colocar pontos que se conectavam de maneira aterrorizante. Porque essa história é mais profunda do que você imagina, meu amigo. A família que você criou foi apenas uma farsa, uma ferramenta. E você? Você faz parte de um plano muito maior. A revelação era como um golpe, e onde havia um fio de esperança, agora havia um abismo. O garoto, sentindo a tensão erguendo-se ao redor deles como uma tempestade, perguntou: O que você quer dizer? Pai? Isabel olhou para o menino,
Seus olhos, outrora frios, agora estavam repletos de uma emoção sufocante. Henrique, não diga isso. Mas Leonardo a interrompeu, cruzando os braços. A verdade é que você nunca foi pai. Seus filhos foram criados como peças de um jogo que você falhou em entender. As palavras cortaram como uma adaga. Henrique olhou para a mina, que estava em pé, a respiração presa. E você sabia disso? Ele forçou as palavras para fora, mas a voz estava tremendo. Você também me enganou? A mina hesitou, a dor refletida em seus olhos. Henrique, eu não tinha escolha. Todos nós temos um papel a desempenhar nesse jogo. E agora é hora de você decidir: continuar cego e perder tudo, ou enfrentar a verdade de uma vez por todas? Um silêncio profundo se formou na cena. As questões se acumulavam, formando um nó na garganta de Henrique. O garoto, ainda segurando sua perna, olhou para ele com uma mistura de esperança e medo. E assim, em meio ao caos, a realidade se desdobrava. Henrique sentiu todo o seu mundo desmoronar em segundos. As cores se foram da sua visão, e uma única pergunta ecoava em sua mente: quem era ele realmente? E antes que pudesse encontrar uma resposta, um grito cortou a noite novamente. Eles estão aqui. A multidão se dispersou, e Henrique sabia que o tempo estava se esgotando. Ele virou uma última vez para Amina, Isabel e Leonardo. O que faremos agora? A dúvida e o desespero entrelaçavam-se, enquanto o peso da verdade se aproximava rapidamente, e ele percebeu que a luta apenas começava. A tempestade estava à porta, e ele ainda não tinha ideia do que estava prestes a enfrentar. Henrique caiu. O impacto do chão gelado o despertando de um estado quase de atordoamento. O grito ainda reverberava em sua mente. Pai! Ele sentiu o peso do filho agarrado à sua perna, a pequena mão tremendo de medo. O tempo parou por um segundo. A adrenalina pulsava, misturada ao caos das revelações devastadoras. Mas antes que pudesse processar tudo, Isabel, com seu olhar frio e decidido, avançou. Você precisa entender melhor, Henrique. A verdade vai te libertar ou te arruinar. As palavras escaparam dos lábios dela como um veneno, e Henrique teve um aperto no peito. A vulnerabilidade estava ao alcance, mas a traição pesava como uma âncora. O garoto olhava para ele, confuso, e Henrique mal conseguiu controlar a angústia. Isabel, fale logo. O que você quer dizer? A chuva caía incessante, como se o universo estivesse lamentando a destruição, enquanto alguém na multidão gritou: eles estão se aproximando. Henrique virou-se. Silhuetas, sombras se avolumando na esquina, e o som das botas no chão molhado, firmes e decididas, ameaçadoras. O que vamos fazer? O menino estava desesperado, olhos grandes de pânico, e a sensação de perigo era palpável. Quando Henrique se virou para Isabel, algo estava mudando. Um brilho estranho nos olhos dela, como se uma máscara estivesse prestes a cair. Henrique, eu não sou quem você pensa que sou. Ninguém aqui é. E nesse momento, uma explosão de luz ofuscou tudo à sua volta. Um flash intenso cortou a escuridão, e Henrique momentaneamente ficou cego. Ele ouviu um estalo ensurdecedor e a multidão gritou. Assim que sua visão se ajustou, o que ele viu o deixou paralisado por um instante. Ao fundo, um grande veículo, um caminhão escuro, parou abruptamente. E da porta traseira emergiu uma figura.
um homem que parecia ter saído de um pesadelo. O homem era alto, imponente, com um olhar feroz e um sorriso que enviava arrepios. Henrique! Ele gritou, um eco que rasgou a tensão. O garoto se encolheu e Henrique sentiu um frio no estômago ao reconhecer aquele rosto. Leonardo, você! A consciência dele se agitou, uma lembrança distante e dolorosa. É isso mesmo, disse o homem, avançando com segurança, colocando-se como uma sombra sobre todos. E eu trouxe as respostas que você não estava pronto para ouvir. Henrique estava paralisado, as palavras enredadas na garganta. Você, por quem está aqui? O passado começava a formar pontos que se conectavam de maneira aterrorizante. Porque essa história é mais profunda do que você imagina, meu amigo. A família que você criou foi apenas uma farsa, uma ferramenta. E você faz parte de um plano muito maior. A revelação era como um golpe, e onde havia um fio de esperança, agora havia um abismo. O garoto, sentindo a tensão erguendo-se ao redor deles como uma tempestade, perguntou: "O que você quer dizer, pai?" Isabel olhou para o menino. Seus olhos, outrora frios, agora estavam repletos de uma emoção sufocante. "Henrique, não diga isso." Mas Leonardo a interrompeu. As palavras cortaram como uma adaga. Henrique olhou para a mina, que estava em pé, a respiração presa. "E você sabia disso?" Ele forçou as palavras para fora, mas a voz estava tremendo. "Você também me enganou?" A mina hesitou, a dor refletida em seus olhos. "Henrique, eu não tinha escolha. Todos nós temos um papel a desempenhar nesse jogo. E agora é hora de você decidir: continuar cego e perder tudo, ou enfrentar a verdade de uma vez por todas." Um silêncio profundo se formou na cena. As questões se acumulavam, formando um nó na garganta de Henrique. O garoto, ainda segurando sua perna, olhou para ele com uma mistura de esperança e medo. E assim, em meio ao caos, a realidade se desdobrava. Henrique sentiu todo o seu mundo desmoronar em segundos. As cores se foram da sua visão, e uma única pergunta ecoava em sua mente: quem era ele realmente? E antes que pudesse encontrar uma resposta, um grito cortou a noite novamente. "Eles estão aqui!" A multidão se dispersou, e Henrique sabia que o tempo estava se esgotando. Ele virou uma última vez para Mina, Isabel e Leonardo. "O que faremos agora?" A dúvida e o desespero entrelaçavam-se, enquanto o peso da verdade se aproximava rapidamente. E ele percebeu que a luta apenas começava. Mas, de repente, um estrondo. O chão tremeu sob seus pés, e o cenário se desfez em fumaça. Uma figura saiu de trás do veículo, e todos se voltaram para ver outro homem, desta vez com ar de autoridade. "Chega! Isso acabou!" Sua voz cortou o ar. A figura era familiar, mas Henrique não conseguia lembrar de onde conhecia aquele rosto. "Quem é você?" Henrique gritou, mas o homem apenas sorriu, satisfeito, como se estivesse aguardando aquele momento. "Sou eu, Henrique, o seu irmão." Aquela revelação caiu como uma bomba. Todo o passado que ele pensava ter superado, todas as relações que considerava reais, agora estavam em perigo. E se você não me seguir imediatamente, vai perder não apenas seus filhos, mas a verdade sobre toda a sua vida. Eu não diria isso se não fosse a última chance de você salvar todos. O garoto, ainda segurando a perna de Henrique, olhou para ele com olhos cheios de dúvidas e desespero.
Pai, o que está acontecendo? Com a revelação do irmão, tudo na vida de Henrique parecia estar ruindo à sua frente. Cada certeza se desintegrando como poeira. Ele olhou para Amina e Isabel, a confusão transformando-se agora em um dilema. Confiaria no irmão? O que mais ele esconderia? As sombras pareciam se aproximar ainda mais, e a única coisa que restava era uma escolha: seguir em frente ou recuar e deixar que tudo desmoronasse. Com a urgência no ar, Henrique percebeu que a verdadeira luta estava prestes a começar, mas pelas razões que nunca poderia imaginar. Ele olhou para todos, sentindo que a resposta estava logo ali, em algum lugar nas sombras. O que ele realmente estava disposto a arriscar para desvendar essa nova realidade. Henrique respirava pesadamente. A tempestade emocional em sua mente se int. O homem à sua frente, seu próprio irmão, trazia verdades que cortavam mais fundo do que qualquer golpe. Você nunca teve controle sobre nada, Henrique. Sempre foi uma marionete neste jogo. E quando você descobriu a verdade, a única coisa que poderia fazer era seguir o fluxo. O garoto segurava sua perna, os olhos dele refletindo necessidade e medo. Pai, vamos sair daqui! O chamado do menino fez o coração de Henrique acelerar, mas vozes ecoavam na sua mente, confusas e bombásticas. Leonardo avançou, o olhar determinado e sombrio. A verdade é que sua vida inteira foi uma mentira. Os meninos estão em risco porque alguém quer buscá-los. Você precisa se decidir. Fique aqui e veja tudo se desmoronar, ou lute e descubra a realidade. A intensidade do momento fez Henrique sentir como se estivesse em um filme, onde tudo estava em câmera lenta. Isabel observava, um misto de dor e culpa no olhar. Eu te amei, Henrique. Isso foi um teste, um sacrifício para o bem maior. Nossos filhos têm uma missão. As palavras dela soavam como uma sentença e, ao mesmo tempo, um pedido de compreensão. Mas o que Henrique precisava era de clareza. Uma missão? O que isso significa? Meu filho aqui é tudo que eu tenho agora. Ele apontou para o garoto, sua voz se elevando, ecoando na chuva. Eu sei, mas para que todos possam viver, você precisa entrar no jogo. A afirmação de Isabel balançou o mundo dele. Uma estranha, no mesmo corpo. Eles não são normais, Henrique. Eles têm um destino maior. Basta! Os gritos de Henrique mixaram-se ao estrondo da tempestade. O clima estava insuportável e ele não sabia em quem confiar. Quem é você realmente, Isabel? A pergunta pendia no ar como uma lâmina. Esse não era o momento para jogo de palavras. Ele precisava de respostas. Uma sombra se aproximou, obscura e ameaçadora. Vá, Henrique, você não tem tempo para isso. Eles estão vindo. A voz de Amina emergia entre as sombras. Mas agora ele não sabia mais em quem confiar. No instante seguinte, as portas do caminhão se abriram e mais homens surgiram. O pânico tomou conta. Venham, precisamos sair agora. O garoto puxou Henrique, mas ele hesitou. A decisão que tinha que tomar parecia o peso de uma montanha nas costas. Um brilho intenso ofuscou sua visão, enquanto o helicóptero pairava sobre eles. E o barulho ensurdecedor apenas aumentava a confusão. A multidão se dispersou, uma onda de pânico. Ele se virou para o menino. Vamos! Segure minha mão! Mas, antes que pudesse dar mais um passo, viu o olhar de Amina, desesperada. Você pode confiar em mim, Henrique. A declaração dela, simples e carregada de emoção, ainda pesava no ar como se fosse uma última chance. Mas a proximidade do perigo tornava a decisão ainda mais difícil. Com um último olhar para todos, Henrique apertou a mão do filho e gritou:
Vamos juntos! Vamos descobrir a verdade! A corrida se transformou em um espaço subitamente encurtado. Eram sombras, luzes, gritos. A linha entre segurança e perigo se desfez. E a única certeza que restava era que a luta pelas suas vidas estava apenas começando. Henrique sentiu peso nas costas. Ele estava prestes a lutar contra algo muito maior do que consigo mesmo. A batalha estava longe de acabada. E assim, com um olhar fixo no futuro desconhecido à frente, uma dúvida ardente queimava. Até onde ele iria para salvar aqueles que amava? E a quem poderia realmente confiar? E aí, meu amigo, se você chegou até aqui, é porque a história tocou você. Não perca as próximas aventuras. Clique e se inscreva imediatamente no canal, porque você precisa ficar por dentro. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Eu quero saber o que você achou. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. E não esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final eletrizante. Você faz a diferença. E só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.